As operações com números inteiros. Primeira coisa que eu tenho que saber a respeito das operações, no caso, adição e subtração, é aquelas palavrinhas ganhei, perdi, o sinalzinho dessas palavras. Ganhei significa que eu tenho, então é mais. Perdi significa que eu não tenho, é menos o sinal. Por exemplo, ganhei 2 canetas. Se eu ganhei 2 canetas, significa que eu tenho mais 2. Ganhei mais 4 canetas, então significa que eu tenho mais 4. Quantas canetas que eu tenho ao total? Então, nesse caso, quantas canetas eu tenho ao total, significa que eu tinha 2, se eu tenho, é mais. Só que eu ganhei mais quantas? Ganhei, como eu ganhei mais, né? Ganhei mais 4. Eu tinha 2 e ganhei 4. Como eu ganhei, é mais. Quantas canetas que eu tenho ao total? No caso das operações, sempre que eu tenho 2 sinais de mais, nós vamos transformar em um sinal de mais. Então, eu tenho aqui mais 2. Esses 2 sinais aqui vai continuar mais 4. Então, eu tenho um total de mais 2 mais 4, então eu tenho 6. Se eu tenho 6, significa que é mais 6. Segundo exemplo. Perdi 2 canetas. Se eu perdi, é menos. Então, menos 2. Perdi mais uma caneta. Então, eu perdi mais uma. Então, se eu perdi, é menos. Quanto que eu perdi no total? Significa que perdi 2. Só que eu perdi mais quantas? Perdi mais uma. Esse aqui é o mais, né? Eu perdi mais uma. Só que essa uma eu perdi. Então, é menos. Quando eu tenho 2 sinais aqui, ó, um mais, um menos, vai transformar em menos. Significa que eu perdi 2, mas com esse menos fica menos. E perdi uma. Quantas canetas que eu perdi no total? Então, nesse caso, eu perdi 3. Então, essa é a introdução das operações. Exemplificando aqui numericamente, imagine que cada parcela positiva é um valor em dinheiro que você está recebendo. Por exemplo, aqui eu tenho mais 5, mais 8. Ou seja, eu recebi 5 e depois recebi 8. Quanto que eu recebi ao total? Então, nós recebemos 5. Quando eu tenho 2 mais, vai transformar em apenas um mais. Mais 8. Eu tenho mais 5, mais 8, significa que eu continuo tendo. Nesse caso, eu vou ter 13. Então, é mais 13. No caso das operações bancárias, eu tenho que saber o significado dessas palavrinhas, créditos e débitos. Quando eu tenho crédito, é mais. Crédito de 15. Significa que eu tenho 15. E eu tenho crédito de 20. Então, significa que eu tenho 20. Qual é o crédito que eu tenho, então, no total? Se eu tenho mais 15 mais 20, significa que eu continuo tendo 35. Agora, nesse segundo aqui, eu tenho um débito de 40. Se crédito é mais, débito é menos. Significa que eu devo 40. Devo 40. Só que eu tenho um crédito de 10. Então, aqui é mais. Eu devo 40, mas eu tenho 10. Mais 10. Se eu devo 40, mas eu tenho 10, como que fica a situação? Então, significa que eu vou ficar devendo só 30. Como eu fico devendo, coloco menos. Menos 30. Débito de 60. Débito é menos. Então, significa que eu estou devendo 60. E eu tenho outro débito de 20. Então, eu continuo devendo aqui. Opa, aqui é 20. Se eu devo 60 e devo 20, aqui é 20. Eu tenho um débito de 60 e um débito de 20. Eu estou devendo é tudo. Então, significa que eu estou devendo um total de 80. Então, isso são operações que a gente faz também com números inteiros. Outras operaçõezinhas aqui. Nesse caso, eu tenho 4 mais 8, que é uma operação básica. 4 mais 8 vai ficar 12. Quando não tem sinal, é mais. Significa que esse aqui, eu posso colocar um maisinho na frente aqui, mais 12. Só que se não colocar também não fica errado. Nesse caso, eu menos 8 mais 3. Significa que eu estou devendo 8, estou pagando 3. Então, eu continuo devendo 5. Nesse aqui, significa que eu estou devendo 5 e estou devendo 4. Então, eu continuo devendo 9. Letra D. Eu tenho 8. Quando o sinalzinho é de mais, significa que eu tenho. Eu tenho 8 e tenho 4. Quanto que eu tenho, então? Então, eu tenho 12. Agora, quando eu tenho 2 sinais, vamos transformar em apenas um sinal. 8. Quando eu tenho 2 menos, isso aqui são regrinhas de sinal. 2 menos transforma em mais. 8 mais 4.
8 mais 4, que vai ficar 12. Então, aqui fica mais. Agora, eu tenho aqui um menos e um mais. Quando eu tenho um menos e um mais, vai ficar menos. Então, significa 10. Agora, como tem 2 sinal, tem que colocar apenas um. Menos 4. 10 menos 4, que vai ficar 6. Eu posso colocar 6 ou posso colocar mais 6, que é a mesma coisa. Quando eu tenho 2 menos, vai virar mais. Eu tenho 20 mais 4, que vai ficar 24. Nesse aqui, vamos pegar esses sinaizinhos. Quando eu tenho um mais um menos, fica menos. Quando eu tenho 2 menos, fica mais. Então, significa que eu tenho... Vou pegar 40. Esse menos com esse mais fica menos. Menos 20. 2 menos fica mais. Mais 2. Pegando aqui, 40 menos 20 deu 20. E 20 mais 2, que vai ficar num total de 22. Então, essas regrinhas que quando eu falo de transformar sinal 2 menos fica mais, são regrinhas chamadas de jogo de sinal. O que acontece com o jogo de sinal? Quando eu tenho aqui 2 menos, por exemplo, separado no parênteses aqui, vai ficar mais, que não posso colocar 2 sinais juntos, então fica mais. Quando eu tenho 2 mais, que eu vou transformar em apenas o sinal, também vai ficar mais. Agora, quando eu tenho um menos e um mais, vai ficar menos. Quando eu tenho um mais e um menos, vai ficar menos. Então, essa é a primeira introdução do joguinho do sinal. Então, eu nunca vou colocar 2 sinais aqui junto. Nós vamos pegar os 2 sinais e transformar em apenas um.